noite a todos. Boa noite a todos que também nos acompanham pelas nossas mídias sociais. Feliz Páscoa a todos. Intenções para a Santa Missa. Pedido de graças por Clóvis e família, Fábio, Rebeca e Maria Tereza, Bruno, Viviane, Theo e Breno Chaves, Bruno, Raquel e Celine Brilhante, Ana Lúcia, Ana Cláudia e Isabela, Jefferson, Dione, Isadora e Ione, Anselmo e Cidinha, Isamar, Angelita, Renan e Rodrigo. Agradecemos a todos os nossos dizimistas e benfeitores. Agradecemos pelo aniversário de Francisco das Chagas Lopes, que está no Rio de Janeiro. Rezemos pela saúde de Sara, Breno Chaves, Celine Brilhante, Darcy Dutra e família. Hoje rezamos em especial pela alma do nosso Papa Francisco, que faleceu no dia de hoje. Que Deus o tenha em toda a eternidade. Rezemos também pelas almas de Dom Geraldo Ávila, Padre Marcon, João Dutra e Inês José dos Santos, Pedro Aprígio da Fonseca e Anaílde Lopes da Fonseca, Nilton Mateus Costa, José Geraldo Lopes, Anderson dos Santos Gonçalves, Márcio Luiz do Nascimento, Almir de Souza, Ione Maria Andrade, Maria Marlene Fonseca, quinto dia de falecimento de Elza Saboia, quinto dia de falecimento de Sirlene Teles, pela alma de Oraide Silveira Neto, Ferminiano Caetano Neto, Nilceu Silveira Neto, pela alma de Janaína Marques, de todos da família Marques, pela alma de Severina Rodrigues, pela alma de Raimundo Evangelista, Jacir Della Sávia e Maria José Riso Della Sávia. Intenções que chegaram no nosso canal do YouTube. Pedido de graças por Jaqueline Moraes, pedido de graças por João Vitor, pela alma de Oviedo Machado, pelo aniversário de Daniela Góes Menezes, pela saúde de Maria Helena Góes, pedido de graças por Júlia Mouri, Isamar e Renan Tenório, Angelita Alves, Anselmo Campos, Maria Aparecida e Rodrigo Tenório, pelas almas do purgatório, pelos nossos celebrantes e equipe litúrgica, pela alma de Eliane Almeida Simões Darre, pelas almas de Elza Saboia, Paulo César Matos e Iron Alves da Mata, pela saúde de Alberto Barros, Saboia, Medeiros e Irani, pela saúde de Marinete, Maria das Mercês, Maria Conceição Cardoso e Nilda. Pedido de graças pelas famílias Barros Vasconcelos, Quintino Sobrinho e Cardoso de Moura, e pelos falecidos dessas famílias. Pela saúde de Ellen Vaz Lopes, pela saúde de Miguel Montijo Brandão, pela alma de Natal Martins, pela saúde de Júlia Marques e Judite Mendonça, 15 anos de falecimento de Walter Nupp, pela saúde de Maria Júlia da Costa. Essas são as intenções que chegaram até o momento no nosso canal do YouTube. Rezemos também pelas intenções que cada um traz em seus corações e aguardemos o início da celebração. Missa da 8ª da Páscoa. É grandiosa a ressurreição.
seja vivida como o dia por excelência nesta inteira semana. Fiquemos todos de pé para o início da celebração com o canto de entrada. A vida pra quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai e os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor. No céu só haverá certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai e os filhos se encontrarão. A vida pra quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai e os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor. E o prêmio haverá certeza de viver feliz com o Senhor. Nós temos a vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai e os filhos se encontrarão. A vida pra quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com profundo pesar, o Ordinariado Militar do Brasil, com todas as igrejas particulares do mundo inteiro, com a dor da sede de Roma, que está vacante, recebemos a notícia do passamento para os braços do Pai da alma de Sua Santidade o Papa Francisco. Providencialmente, Deus, nos seus desígnios, quis que esse fato ocorresse na oitava da Páscoa. Alegremo-nos porque Jesus ressuscitou e confiemos a alma do Santo Padre Francisco ao descanso eterno, meta para a qual nós caminhamos pressurosos. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa.
sempre em sua mão. Por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Gloria in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. São vós, sois os santos, são vós o Senhor, são vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que fazeis crescer vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos, concedei a vossos fiéis perseverarem na vivência do sacramento que receberam na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Alegrai-vos, é a palavra que ressoa em nossa vida. E também não tenhais medo. Ouçamos as leituras. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, até que minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado,
e o seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Irmãos e irmãs, fiquemos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não vos preocupeis. Tranquilizar quem está aflito, preocupado, uma tarefa nobre, a não ser que a aflição dos aflitos seja pela incredulidade, pelo medo de ser punido, ou por qualquer razão não muito nobre, e a não ser que o tranquilizador seja um corrupto. Não vos preocupeis na liturgia de hoje, é a frase pronunciada pelo governador. Estamos tratando de Pôncio Pilatos. O covarde, 3 dias antes, o corrupto, 3 dias depois. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite, roubaram o corpo,
enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Temos então um conluio responsável pela trama sórdida que culminou na morte de Jesus, os mesmos que entregaram 30 moedas a Judas Iscariotes, nesse exato momento já morto e sepultado. Não vos preocupeis. Assim termina o evangelho de hoje. Os soldados pegaram o dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas, e o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. O mistério do mal é inteligente, é habilidoso, é esperto, uma logística bem estudada, uma estratégia refinada. Comprar os idiotas, esses recebendo dinheiro não vão ser obrigados ao cala a boca, mas exatamente abra a boca para espalhar o boato. O boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Não, o mistério do mal não foi vencido totalmente com a ressurreição de Cristo de forma relativa. Absoluta, sim. A vitória de nosso Senhor ao ressurgir dos mortos é uma vitória real sobre o demônio, sobre o pecado, com todas as suas manifestações, e sobre a morte. Mas isso não isenta a humanidade de conviver com essa chaga que vai se procrastinando, que vai se reinventando até ao fim do mundo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues, a quem tu persegues. Daí vai se levantar já um homem convertido. Mas até então, nós temos uma prova daquilo que o mesmo apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24: completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. A paixão de Cristo, nele, cabeça, acabou. Mas nos membros, e a igreja, ela é composta de cabeça e membros, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 18, ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Nos membros do corpo de Cristo, a paixão continua. E os ataques, e os dissabores, e as vicissitudes exteriores e interiores à igreja continuarão até ao fim. Aqui nós temos, digamos assim, o refúgio do triunfo do mal que riu tanto até a morte de nosso Senhor, que se alegrou tanto com o sepultamento do Senhor e que agora pensa que para abafar um fato ineludível, o dinheiro resolve, a fofoca, o boato, para reverter ou contestar aquilo que Deus colocou primeiro nos lábios das mulheres, protagonistas do evangelho de hoje, depois dos apóstolos, prévia aparição a Cleofas e seu companheiro no pôr do sol daquele mesmo dia, e de outras 500 pessoas, segundo o apóstolo Paulo, a quem Jesus ressuscitado quis aparecer. Cantamos no Salmo: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria,
Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Esse paradoxo da alegria da igreja pela ressurreição de Cristo e do pavor dos inimigos dele, que começam, digamos, a fazer, armar, protagonizar uma cena, um teatro de mentiras, tendo como coadjuvantes esses coitados soldados, coitados até certo ponto, porque um mau caráter que se deixa corromper não merece o nome que eu acabei de dizer para eles. Essa mesma contradição nós encontramos no dia do nascimento de Jesus com a visita dos magos. Quando os magos chegaram, Jesus não quis que a estrela os conduzisse logo a Belém. A estrela os conduziu a Jerusalém. A bem da verdade, são duas cidades coladas. De onde Jesus nasceu para onde Jesus morreu, pouco menos de 10 quilômetros, não mais disso. Hoje, a divisa entre Jerusalém e Belém é uma das cenas mais constrangedoras, horríveis, eu diria até vergonhosas. Um posto militar de um lado, depois do outro, uma barricada, gente armada do lado dos judeus, gente armada do lado das autoridades palestinas, aquela cena constrangedora de mostrar documento e passar por esse vexame, um dos mistérios que não conseguimos compreender, decifrar, e isso já vem se arrastando há muitos e muitos anos, e parece, Deus permita que eu esteja errado, isso ainda vai continuar durante muito tempo. Pois bem, o que é dito na narrativa dos evangelhos quando os magos dizem para Herodes: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Sabem o que é que o evangelho diz? Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém ficou aflita. Vejam o paradoxo no nascimento de Jesus. Alegria de Maria e de José, dos magos e dos pastores em Belém, preocupação, medo, insegurança de Herodes e de toda a população de Jerusalém. Esse menino será sinal de contradição para muitos em Israel. Lembram disso quando o sacerdote Simeão, colocando Jesus nos braços, quando ele foi apresentado no templo por Maria Santíssima e por São José? O sinal da contradição. Até ao fim dos tempos, Páscoa nunca foi, nem será, a festa do congraçamento universal, a festa da alegria do mundo inteiro, a festa nossa. A festa para os que creem em Jesus. A festa para os que pertencem a Ele. Mas não nos iludamos, o mundo todo não reconhece essa verdade. E mesmo as estatísticas que colocam a soma de todos os cristãos como maioria dessa população que já ultrapassa a casa dos 7 bilhões, deixemos estatística de lado. Porque as estatísticas aqui nos evangelhos não dizem absolutamente nada. E assim será, até o fim do tempo. Páscoa do Senhor, alegria para uns, preocupação para outros. O anúncio sempre será proclamado. A mensagem central sempre será levada. Os boatos também. A contrapartida, as meias verdades, as mentiras descaradas ou camufladas, com a aparência de verdade, as sutilezas, que na verdade são um contra-testemunho, que na verdade são uma afronta, que na verdade são a contradição, o paradoxo insolúvel,
eu diria perpétuo, da história da humanidade até a segunda vinda de nosso Senhor. Neste sentido, o discurso do apóstolo Pedro, na primeira leitura de hoje, no dia de Pentecostes, é bem preciso, eu diria cirúrgico, ao mostrar os momentos que antecederam e subseguiram o instante exato da ressurreição do Senhor. Os instantes que antecederam, Deus determinou, em seu desígnio e previsão, que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando-o numa cruz. Pedro aqui faz uma denúncia, que é a mais absoluta verdade, mas uma denúncia que precisa de uma matização, para que a gente compreenda que a presciência de Deus e a permissão de Deus para que tudo aconteça, não significa dizer que Deus quis que os protagonistas fizessem o que fizeram, dissessem o que disseram. Se não, vejamos. Deus, em seu desígnio e previsão, desígnio, plano, previsão, literalmente, enxergar antes, ou presciência, se nós quisermos, é conhecer antecipadamente. Deus é onisciente e é eterno. Sendo onisciente, Ele conhece tudo, e sendo eterno, não tendo começo nem fim, conhece tudo desde toda a eternidade. Ou seja, antes de as criaturas virem à existência, Deus já sabia quais elas seriam, e no caso dos homens, como eles agiriam. Desde toda a eternidade, Deus já sabia dos pecados de Anás, de Caifás, de Herodes, de Pôncio Pilatos, mas não apenas deles, criminosos, mas também os meus, os do Senhor, da Senhora, de todos nós. A pergunta é, se Deus desde toda a eternidade conhecia, sabia, Ele queria, aí é que está, não confundir o desígnio de Deus com o querer de Deus. Os desígnios de Deus correspondem com o seu querer, quando as criaturas humanas fazem aquilo que Ele quer. Mas quando os desígnios de Deus, mesmo conhecendo desde toda a eternidade, antecipadamente já sabe dos pecados que vão ser cometidos, o desígnio de Deus não se identifica com o querer, mas com o permitir. E esses dois verbos, por favor, língua portuguesa não faz mal a ninguém. Recomendo um bom dicionário, de preferência Aurélio Buarque de Holanda, meu conterrâneo de Alagoas. É muito importante isso para a gente não ter uma crise de fé, quando o assunto é, primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. Bem, Jesus se entregou porque quis. E ele, sendo Deus, dotado de vontade divina, e sendo homem, dotado de vontade humana, podia não se entregar, mas quis se entregar, e se entregou sem que ninguém o coagisse, sem que o Pai o forçasse, e sem que as criaturas o forçassem. Da mesma forma, todos os integrantes dessa trama sórdida, que começou com a prisão de nosso Senhor, e foi até a sua morte, todos os envolvidos agiram com seu livre-arbítrio. Podiam prender Jesus, como podiam também não prender Jesus. Podiam agir daquela forma, como também poderiam agir de outra forma. E se agiram, agiram livremente. Nem Deus os impediu, nem o diabo os forçou. Ninguém os forçou. E é nisso que reside o mistério da presciência divina, da determinação do Altíssimo. Quando Deus determina, não significa dizer que as coisas têm que acontecer porque supostamente estavam escritas nas estrelas, e as coisas porque estão nos oráculos, nas profecias já anunciadas séculos antes,
como se nós fôssemos marionetes e não tivéssemos a capacidade de refletir sobre aquilo que vamos dizer, aquilo que não vamos fazer, aquilo que vamos fazer de bem ou aquilo que vamos fazer de mal. Aqui, nós estamos diante de um mistério insondável que ultrapassa a minha pobre cachola alagoana e a cachola de vocês também, porque estamos diante de algo abismal. Repito, Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando-o numa cruz. Até aqui, creio que foi modestamente explicado. Agora vamos ao último capítulo da história. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Não era possível que a morte dominasse, mas a bem da verdade ela dominou Jesus pelo menos durante 3 dias. Mas se isso aconteceu, foi por permissão de Deus. Foi porque Cristo autorizou a morte a dominá-lo, pois para que a sua obra de redenção fosse completa, se ele não morresse, não podia descer à mansão dos mortos, na condição de verbo encarnado, fragilizado, na condição de cordeiro imolado. E nisso reside a beleza do sábado santo, que certamente Padre Silas aqui deve ter mastigado tão bem, que vocês devem ser doutores em sábado santo, tamanha a explicação do vosso grande pastor da catedral. Não era possível, entenda-se, foi possível durante 3 dias, por pura concessão de nosso Senhor. Ele quis ser tragado, ele quis ser engolido, ele quis ser aniquilado por essa realidade horrenda, por amor dos homens, para que numa batalha o inimigo tivesse o gostinho da vitória e depois o tiro saísse pela culatra. Se existe numa batalha um momento em que o inimigo diz: acabou a batalha porque não temos mais inimigo a enfrentar, porque todos eles tombaram, é o júbilo, é a comemoração, uma mescla também de tristeza, porque muitos guerreiros do lado vitorioso já estão ali os corpos, e é preciso, na alegria, primeiro enterrar os mortos, depois buscar os despojos dos inimigos, para fazer o bom uso daquilo que eles deixaram. Enfim, também nesse sentido, Jesus quis dar um gosto delicioso, entre aspas, para a morte, como quem diz: nem eu, sendo Deus, quis me eximir de ser vítima de você, que entrou no mundo por causa da desobediência dos homens. Desfrute da vitória, alegre-se, porque você matou Deus, porque eu, Deus, que não criei você, que não quis você, você que entrou no mundo por causa da desobediência dos primeiros pais, eu quis ser vítima, para que ninguém diga que eu, Todo-Poderoso, pude tudo, menos ser vítima da morte. E aqui está na cruz a maior prova da onipotência de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Se é Todo-Poderoso, pode tudo. Se pode tudo, pode morrer. Jesus provou que é Todo-Poderoso morrendo. E ao morrer, provou que não teve poder nenhum, pelo menos diante da morte, pelo menos durante 3 dias. É nesse sentido que devemos entender, por favor, a primeira leitura de hoje. Não era possível que ela o dominasse, a não ser durante 3 dias. Amados, é penosa para o Senhor a morte dos seus santos, dos seus amigos, diz o Salmo 115, que logo em seguida nos dá esse presente: que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Sem dúvida alguma, tinha no seu coração Papa Francisco essas verdades,
quando, sobretudo nos últimos meses, enfrentou as últimas estações de sua via sacra aqui nesta vida. E por um providencial e ao mesmo tempo misterioso desígnio de Deus, quis o Altíssimo que ele passasse para outra vida, precisamente às 7h25, horário de Roma, para a prestação de contas dos seus atos para os braços de nosso Senhor. A notícia entristeceu nosso coração. Em nome do meu e nosso arcebispo, Dom Marconi, ausente em virtude de uma missão no estado da Paraíba, precisamente na cidade de João Pessoa, a celebração da Páscoa dos militares daquela guarnição, exteriorizo a nossa tristeza, a nossa dor, a nossa comoção de toda a família militar cristã católica, espalhada em todo o território nacional, pelo falecimento do nosso amado Papa Francisco, do 166º sucessor do apóstolo São Pedro. 88 anos de idade, deixou-nos um legado marcante nos seus quase 12 anos de pontificado, que teve início no dia 13 de março de 2013 e terminou hoje. Durante o seu pontificado, o Papa Francisco realizou 47 viagens apostólicas, visitou 66 países em todos os 5 continentes. Foi o primeiro pontífice a visitar nações como Mianmar, Emirados Árabes Unidos, Macedônia do Norte, Iraque, Bahrein, Sudão do Sul e Mongólia. Todos esses países com uma inexpressiva, quantitativamente falando, quantidade de católicos, e países que nunca foram visitados por um Papa, por um sucessor de São Pedro. Quem não se lembra de sua presença no seu primeiro destino internacional, a República Federativa do Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, no ano 2013. O Papa Francisco será lembrado por muitos motivos. Dentre eles, cito alguns mais importantes. As reformas que ele quis implementar na Igreja e que ainda estão em andamento. Implementou mudanças significativas na Cúria Romana, promovendo maior descentralização e transparência, especialmente no combate aos abusos sexuais contra menores de idade. Criou normas rígidas para denúncias e estabeleceu um escritório dedicado à proteção de menores. Merece destaque o seu compromisso social. Intrépido defensor da justiça social, destacou-se na luta contra a pobreza e na defesa dos direitos dos migrantes e na proteção do meio ambiente. Foi significativa a sua luta pelo diálogo interreligioso. Promoveu encontros históricos, como o realizado com o grande imã de Al-Azhar em 2019, fortalecendo o diálogo entre a religião cristã católica e o islamismo. O seu estilo de vida nós conhecemos. Humildade, optou por uma vida simples e se afastou de qualquer manifestação de ostentação, seja em suas viagens, seja em suas celebrações. Papa Francisco deixou um vasto legado intelectual. Dentre as suas muitas obras, destaco 4 encíclicas: Lumen Fidei, em 2013, sobre a fé; a encíclica Laudato Si, de 2015, enfatizando o cuidado com o meio ambiente; a encíclica Fratelli Tutti, no ano 2020, abordando a fraternidade e a amizade social;
E, finalmente, no ano 2024, Dilexit Nos, sobre o amor, com um foco na justiça econômica. Dentre as exortações apostólicas, 7 se destacaram. C'est la confiance, uma encíclica, uma exortação sobre a confiança no amor misericordioso de Deus, por ocasião do sesquicentenário do nascimento de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ano de 2023. Laudate Deum, sobre a crise climática. A exortação Querida Amazônia, exortação pós-sinodal ao povo de Deus e a todas as pessoas de boa vontade, ano 2020. No ano anterior, a exortação aos jovens e a todo o povo de Deus, Christus Vivit. Sobre a santidade no mundo atual, no ano de 2018, ele publicou Gaudet et Exultate. Em 19 de março de 2016, publicou sobre o amor da família, Amoris Laetitia. E a sua primeira exortação apostólica foi no ano 2013, Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Entreguemos com muita confiança a alma do nosso irmão Papa Francisco, cujo testamento acabou de ser publicado, dentre outras coisas, manifestou o desejo de o seu corpo ser sepultado de forma muito simples na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Ele, portanto, não será enterrado no Vaticano. Que Papa Francisco, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, interceda por nós, que nossas preces pelo seu descanso eterno também sejam no sentido de que o Espírito Santo de Deus proteja a Santa Igreja, agora sem o seu pastor, mas para Roma já estão se dirigindo todos os cardeais que integram o colégio cardinalício para as últimas homenagens a Papa Francisco em Roma, depois o seu sepultamento e depois os preparativos e a realização do conclave. Cardeais eleitores estarão a portas fechadas, rezando e votando para escolher o sucessor de Papa Francisco. O descanso eterno dá-lhe, Senhor, a luz perpétua o ilumine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Eu proponho em silêncio uma oração dos fiéis. O Senhor nos falou pela sua palavra escrita e explicada. Agora, cada um eleve no seu coração seus rogos pelo descanso eterno da alma de Papa Francisco, de todos os que padecem no purgatório, também pelas nossas necessidades do mundo inteiro, da Igreja, do Brasil, do ordinariado militar, de nossas famílias, nossos entes queridos, nossos amigos e de nós mesmos. Ouvi-nos, Senhor, pelos merecimentos de vossa paixão, morte e ressurreição, acolhei os nossos pedidos, pois reconhecemos que vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado àqueles que enviam amar. As lutas, a dor, o sofrer,
irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai com bondade as oferendas do vosso povo, para que, renovado pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcance a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte e, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potências angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores suplicantes, vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o nosso arcebispo Marconi, eu, vosso indigno servo, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de São José, seu esposo, e também dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Clisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos
eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. De modo especial, no dia de hoje, nosso Papa Francisco. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso, podemos rezar confiantes: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No Espírito do Cristo ressuscitado, saudai-vos com o sinal da paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Todo aquele que crê em mim, Um dia ressurgirá, e comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. Aos justos reunidos neste dia, o Cristo
ressurgirá. E comigo então se assentará à mesa do banquete de meu Pai. O filho é cristão com verdade, não tinha alguém vestir. Num gesto de amor e de bondade, vocês foram me acudir. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá. E comigo então se assentarão à mesa do banquete de meu Pai. Amigos, esta fé verdadeira que leva para o céu aquele que Deus a vida inteira no irmão sempre acolheu. Todo aquele que crê em mim, um dia ressurgirá. E comigo então se assentarão à mesa do banquete de meu Pai. Oremos. Transborde em nossos corações, Senhor, a graça do sacramento pascal e tornai dignos dos vossos dons aqueles que fizestes entrar no caminho da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os inimigos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rezemos juntos a nossa oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E Amém. vivendo agora retamente possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida.